Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, quando a gente fala em sacrifício de dama, na maioria das vezes a gente imagina um ataque. Você tá sacrificando a dama pra atacar, pra empregar uma combinação de checkmate, alguma coisa nessa linha. No entanto, nem sempre precisa ser assim. A partida que eu trago hoje é uma partida maravilhosa, defensiva. Olha só que legal, como é importante a habilidade no xadrez também de defender, né? E aqui a gente vai ver, no caso, um sacrifício de dama para defesa. Olha que espetacular, aqui uma partida no limite que a gente vai olhar agora. Vamos lá. Beleza, galera, aqui essa partida aconteceu entre o Hans Buzz Pedersen, jogador dinamarquês, contra o Kurt Hansen, são dois jogadores dinamarqueses. Nessa época, aqui em 1981, o Hans Buzz tinha 2.250 de rating e uns 25, 26 anos de idade mais ou menos. E o Kurt Hansen já com 2.400 de rating, 17 anos de idade, ele que viria a se tornar um grande mestre dinamarquês, um dos melhores da história da Dinamarca, chegou quase a 2.600 no pico de rating e tudo mais. Mas aqui ele tinha 17 anos e estava em ascensão. Vamos dar uma olhada nessa partida então. O Hans Buzz Pedersen abre aqui com o peão do rei E4 e aqui cavalo em F6. A partida já começou com defesa. É bom, na maioria das vezes as aberturas das negras são chamadas de defesas, mas aqui a Alekhine traz muito essa característica de provocar o ataque do adversário, jogar na defensiva mesmo e depois tentar um contra-jogo. Vamos ver que legal. Aqui E5 foi jogado atacando o cavalo D5, C4 persegue o cavalo B6 e C5. Essa variante é muito jogada, é teórica, vai perseguindo aqui o cavalo volta para D5 e aqui bispo C4, desenvolvendo uma peça com o tempo sobre esse cavalo, né? Você fala, puxa, as brancas já desenvolveram um monte de peça e as pretas ficaram com o cavalo para lá e para cá, isso é bom? É bom, aliás, eu sou apaixonado pela Alekhine, jogo Alekhine, sou jogador de Alekhine durante muitos anos, joguei isso com sucesso. Alexandre Fier é um grande jogador de Alekhine, a abertura é muito perigosa mesmo, porque de certa forma esses peões já avançaram demais e a gente vai tentar tirar proveito disso. Vamos ver como segue aqui a partida. E6 agora protege o cavalo e não se enganem, já ataca o peão aqui de C5, portanto D4 foi jogado protegendo o peão. B6 atacando mais uma vez aqui em C5 e também abrindo para o bispo jogar. Peão toma e aqui A toma em B6, abrindo a coluna A. E cavalo F3, o Hans segue desenvolvendo aqui peças. Bispo em E7, simplesmente preparando para rocar, todo mundo coloca os reis em segurança, e aqui dama em E2 pelo Hans, colocando mais um domínio aqui nas casas claras, né? E também desenvolvendo mais uma peça. Cavalo C6 foi jogado agora aqui pelo Kurt Hansen, cavalo C3 desenvolvendo, cavalo toma, peão toma, e aqui D6, né? Se a gente olhar a configuração aqui do Kurt Hansen, é uma configuração perigosa, porque agora bispo D3 foi jogado pelo Hans, e a gente começa a perceber que as brancas vão atacar na ala do rei. O bispo de casas claras está preso, não está ajudando na defesa. As brancas claramente estão apontando todas as armas aqui para a ala do rei e vão começar um ataque na ala do rei. E agora a questão é como se defender. É claro que o Kurt Hansen já sabe que está vindo um ataque e ele vai ter que ter uma estratégia em relação a isso. Primeiro ele segue aqui com o bispo B7, né? E agora esse lance é importantíssimo porque tá vindo o dama E4 com ameaçando o cavalo e ameaçando checkmate. Então aqui a defesa já começou, né? Bispo B7 defendendo aí o cavalo. Dama em E4 chegou e agora G6. Então o cavalo estava protegido de antemão, agora só precisou defender o checkmate. G6 foi jogado e agora bispo H6. A tempestade chegou, agora vai ter que lidar com isso, ter o torre aqui em E8 e aqui bispo B5, pressão total aí pra cima do cavalo, né? Que mais daria pra jogar aqui? Talvez desenvolver uma das torres, enfim, vários lances são possíveis. Bispo B5 foi jogado, agora o cavalo fica cravado. No entanto, o Kurt Hansen me encontra um único lance bom aqui da posição, um único lance bom aqui, cavalo A7, olha que legal, né? Atacando a dama, o bispo não tem proteção nenhuma, no entanto o cavalo também tá atacando o bispo, né? Então aqui forçou as trocas, né? Não faria nenhum sentido defender aqui o bispo por conta dos temas do bispo em A6, né? Por exemplo, dama defendendo, você vai capturar o bispo e depois jogar o bispo aqui em A6 e vai ficar melhor na posição. Então o cavalo A7 força trocas e com isso o Kurt Hansen anulou não, enfraqueceu os ataques na ala do rei. Vamos ver, dama por B7 e cavalo por B5. Legal, no entanto, dama C6 seguiu na partida,
pressionando agora o cavalo, e aqui torre A5 no limite, protegendo aí o cavalo, e A4. E agora o que jogar, né? Bom, galera, é perfeitamente possível jogar um lance como cavalo A7 e tentar salvar o cavalo, e depois jogar um dama D7, tentar jogar dessa forma e se deixar o bispo aqui guardando a casa de F6, né? Porque aqui as brancas vão tentar dar checkmate, né? Então você vai ter que ficar guardando a casa de F6 aqui para a dama não entrar, né? Daria para jogar um lance como cavalo A7. Mas aqui o Kurt Hansen faz um lance muito legal, ele faz o lance dama em A8, olha que bacana, né? Cravando aqui o peão, pesando na coluna A, atacando a dama do Hans. E aqui, se trocar as damas, não tem problema nenhum, porque o peão continua cravado e, além de tudo, vai estar atacado o peão de A4, né? Muito legal aqui o lance dama em A8. A partida seguiu com dama C4, evitando as trocas, e agora dama em A7. Esse lance aqui é muito bonito, porque ele tira a única casa do cavalo, né? Ao mesmo tempo, prepara para triplicar pesadamente aqui na coluna A. A partida seguiu com cavalo G5, o ataque chegou, saindo da frente do peão de F, já pressionando pontos importantes aqui da posição, começa até a ter tema de sacrifício em E6 e tudo mais. A posição é perigosíssima, portanto, D5 primeiro, ganhando um tempo precioso sobre a dama e evitando os temas de sacrifício aqui nas casas claras. A dama tá atacada, a dama volta para D3, sem problemas. Continua existindo os temas de ataque aqui, as brancas vão querer atacar com tudo, vai ter sacrifício e tudo mais. Algo tem que ser feito, o Kurt Hansen segue com torre em A8, ele já tá percebendo tudo que vai acontecer. Torre de A em D1 foi jogado e agora nós temos aqui o lance cavalo A3. Torre de AD1 é um lance esperto, né? Porque agora o cavalo de fato tá atacado, saiu aqui da cravada, né? Então o cavalo tem que sair daí e o cavalo só tem uma casa agora aqui, a casa de A3. Cavalo A3 foi jogado no limite e agora dama em F3 chegou, pressão aqui em F7. E já é difícil de defender essa posição. Torre F8 é bem estranho, né? Você não vai querer jogar dessa forma. As brancas têm várias maneiras de continuar atacando. Então aqui o Kurt prefere eliminar um dos atacantes. Bispo por G5. Bispo por G5 e agora dama aqui em B8. Trazendo a possibilidade da dama defender aqui a posição com dama em F8, se preciso for. E se o bispo vier para H6, a dama defende bem em D8. O importante é controlar uma dessas casas, né? Se o bispo vier para F6, você tem que controlar H6. Se o bispo vier para H6, você tem que controlar F6 para não levar checkmate. Dama B8, um lance fundamental de defesa. Mais uma defesa espetacular. E aqui, torre D3 chegou, né? Vale dizer que dama F6 aqui estaria vindo diretamente dama em F8, protegeria completamente aqui a posição. Por isso torre C3 foi jogado e agora nós temos aqui dama em F8 jogado de qualquer maneira, dama em F4 com uma ameaça aqui de jogar bispo H6, até que mesmo o bispo H6 ainda dá pra controlar a casa de F6, lembra desse tema, né? Mas esse lance aqui ele é mais esperto, porque na verdade acho que a ideia toda nem é dar o suporte para H6, é abrir o caminho para a torre passar e a torre se juntar aqui nos ataques, né? Porque aí sim você vai querer até mesmo sacrificar em H7 quando o bispo tiver em F6 e vai entrar pela coluna H, vai tentar dar o mate lá em H8, né? Então aqui esse é o plano do Hans, o Kurt Hansen sabe disso e ele tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Será que ele vai conseguir? Ele segue com torre por A4, será que dá tempo de capturar esse peão? Bispo em F6 e aqui o ataque vai se formando, tá vindo torre H3, torre por H7, seguido de checkmate. Aqui cavalo C4 foi jogado e agora a torre chegou em H3. E agora, pessoal, será que dá pra segurar esse ataque? Olha que posição perigosa. Você tá vendo que aqui as brancas querem jogar a torre por H7, seguido de dama H4 e dama H8 mate. No entanto, não é tão simples assim, porque torre H7 e dama H4, a dama cobre em H6. Então não tem como fazer esse ataque agora, né? Então teria que deixar quieto. O que não poderia é jogar um H5. H5 é dramático. Aí torre por H5 não tem jeito, vai ganhar mesmo, né? Por exemplo, G por H5, dama G5 e aqui o mate tá próximo, né? Aqui dama H6, tá vindo dama por F7, mate no próximo lance. Por exemplo, aqui o rei não tem mais nenhuma casa, teria que cobrir de dama checkmate. E aqui, se rei G8, também vem mate com dama em H8. Então, o que não pode, o que não pode nessa posição é se desesperar. Jogar um H5 aqui, vai levar a torre por H5. O fantasma, tem medo de fantasma, ele aparece.
Então não pode jogar H5, tem que jogar com frieza aqui nessa posição, né? Que mais? Se eu posso jogar um B5? Não pode, porque a outra ameaça da posição é dama em H4 e agora acabou. Também não dá pra jogar H5 por conta de dama G5 ameaçando torre por H5, torre H8 mate e não tem como evitar. Não tem como evitar isso, a não ser que você comece a entregar muito material aqui, mas não faz nenhum sentido. Aqui tá ganho. Então a posição ela é delicada, não dá pra você jogar um lance que passa a vez, não dá pra você jogar H5, tem que achar o recurso de defesa. E aqui o Kurt encontra esse recurso, torre em A1, caramba, aqui realmente muito difícil de achar algum lance, esse é o único lance da posição. E agora vamos ver o que acontece, né? Nessa posição, o que as brancas podem jogar? Será que elas podem jogar torre por H7 aqui nessa posição? Olha, galera, não dá. Por quê? Por conta de torre por F1 e depois de rei por F1, rei por H7. E mais uma vez, aquela ideia de dama H4 é frustrada por conta de dama H6 e não tem sequência aqui o ataque. Então não dá pra jogar aqui o lance torre por H7, né? Depois desse torre A1 não dá pra jogar torre por H7. Que mais aqui? Então realmente tem que encontrar uma maneira. E aqui o Hans vai para uma ideia bem bacana que é jogar G4, G5 para tirar a casa de H6 da dama e aí sim sacrificar em H7. E quando der cheque aqui em H4 não vai dar para cobrir de dama porque o peão vai estar aqui em G5. Legal! A partida seguiu portanto com G4, olha que plano legal e também eliminando os cheques mates aqui na fileira do fundo. E agora, hein? O que jogar nessa posição aqui? O Kurt Hansen, de repente as peças estão vindo pra cima. Ele me segue aqui com o lance C5, galera. É muita ousadia, né? Muita ousadia aqui o lance C5, não dando um tempo aqui para as brancas. Mais uma vez, aqui já é possível pensar em algumas ideias, né? Por exemplo, qual que é o ponto todo? Se jogar um G5 aqui agora, eu acho que o Hans estava querendo jogar isso quando ele jogou G4. Ele tá receando que aí dá pra jogar um H5 porque o peão tirou a casa de G5 da dama. E aqui não funcionaria sacrificar a torre em H5. Se tomasse en passant, simplesmente torre toma em F1 e um rei H7. E as pretas conseguiram parar o ataque aqui das brancas. Ainda tem muito jogo, mas seguraram todo o ataque, né? Não vai ter ataque aqui de checkmate. Então, G5 direto não dá pra jogar. Quer dizer, dá, mas não ganha. E o Hans ele quer achar um arremate aqui. Será que daria para jogar torre por H7 aqui? Daria para jogar. Depois de, por exemplo, torre por F1, rei por F1 e rei por H7, as brancas teriam G5, ameaçando dama H4, dama H8 mate. Aqui as pretas teriam que se antecipar jogando rei G8. E depois de dama H4 daria para jogar dama G7, sacrificando a dama para depois poder jogar um final torre e cavalo contra a dama, onde as pretas conseguem ir bem aqui, conseguem defender a posição e até, de repente, podem pensar também numa vitória, ou seja, existem chances aqui para os dois lados, tá? Então, qual que foi a ideia do Hans? Ele não quer dar essa chance para o Kurt Hansen, ele pensa que ele vai arrematar aqui, por isso ele segue com um fortíssimo lance torre H6 aqui, paralisando o peão de H. E agora, Kurt Hansen, será que dá para sobreviver aqui nessa posição? E aqui então o Kurt Hansen vai para uma sequência fantástica aqui, né? Fantástica realmente, porque aqui precisa ser encontrado um recurso defensivo. Ele joga com C por D4 como se não houvesse nada, permitindo o G5, e agora o Hans falou, acabou, o meu plano perfeito deu certo, coloquei o meu peão em G5, a torre paralisou o peão de H, próximo lance, muito óbvio, torre por H7, seguido de dama H4, dama H8, checkmate, e não tem como parar. Será? Nessa posição, Kurt Hansen então me encontra esse recurso maravilhoso aqui, esse lance brilhante, ele esperou o G5, ele já estava com tudo calculado. Dama por H6, sacrificando a dama aqui para não levar checkmate. A partida seguiu com G por H6 e agora as brancas têm um plano muito claro também, tirar o bispo, trazer a dama e dar mate. Aqui em G7, as pretas não têm defensor de casas escuras aqui. Pode até jogar um bispo H8, jogadores de efeito aí, para também trazer o mate, continuar defendendo aqui o peão. Sei lá, tem várias maneiras. Então o Kurt Hansen tem que tomar cuidado. E ele segue aqui com D3, criando aqui um peão passado. A partida seguiu com bispo H4, liberando o caminho para dar checkmate. Torre por F1, cheque, rei por F1 e aqui D2, ameaçando promover aqui o peão. Olha que espetáculo, né? E aqui não adianta encostar no peão, as brancas querem dar mate. Ah, mas aqui vai promover com cheque, eu vou jogar um rei E2. Não adianta jogar um rei E2 por conta de torre A1 aqui ameaçando a promoção no peão. E aqui não tem como
não daria tempo de jogar um dama F6, por exemplo, porque D1 promove para dama com checkmate, né? Olha que legal o cavalo tirando aqui a casa de fuga. Então, numa variante como essa, depois de torre A1, as brancas teriam que sacrificar aqui D2 e jogar um final que é vantajoso aqui para as negras. Por isso, o Hans vai para essa ideia de não jogar rei E2 e sim dama em F6 direto, ameaçando agora o mate. O Kurt Hansen traz a dama para o jogo, aqui com cheque, o rei vai para G2, dama G4 cheque, bispo G3 e agora as pretas têm uma torre a mais, mas elas estão levando checkmate e não conseguem defender aqui com a dama, com a torre, não conseguem defender a casa de G7. No entanto, Kurt Hansen encontra uma sequência fantástica aqui. Cavalo E3 cheque. Olha que espetáculo aqui esse lance. Não é o único lance da posição, talvez dama E4 pudesse também levar para outras continuações, mas o brilhantismo do cavalo E3 é porque o lance é forçante, porque agora o rei não pode descer. Qualquer uma dessas casas, a dama tá vindo com checkmate. A dama D1 vai ser checkmate no próximo lance. Então, forçado capturar aqui o cavalo. E agora a torre aqui em A2 no limite, tá vindo checkmate agora de tudo quanto é maneira. No entanto, o rei aqui tá em cheque, rei G1 foi jogado e agora dama D1. Que bonito, né? Aqui não dá pra cobrir de bispo, né, pessoal? O bispo tá cravado e não faz nenhum sentido trazer a dama. Então, de fato, o único lance é rei aqui em G1, né? Rei F1 simplesmente... não funcionaria também o lance rei F1, aqui você pode seguir com dama E2, né? Aliás, melhor do que dama D1, dá mate mais rápido. Então aqui realmente a única coisa que sobrou é jogar com rei G1, mas agora dama D1 cheque. Único lance possível, bom, é possível voltar o bispo, mas não faz nenhum sentido. Aqui tem que voltar a dama, anulou, portanto, a sequência de mate. E aqui dama por F1, rei por F1, torre C2. E nessa posição Hans Bus Pedersen abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Que linda a partida, que linda. Aqui sobraram cacos de peão, né? Cacos de peão. Vai tentar defender aqui com o bispo. E aí eu fiz até esse diagraminha aqui bonitinho, né? O rei lixeiro aqui, o rei sacoleiro, sei lá, vocês inventam. Postem aí nos comentários o nome desse rei. Ele vai coletor, não sei o nome desse rei aqui, robozinho aspirador. Ele vai aspirar o tabuleiro inteiro, né? O rei aqui das brancas tá cortado, o bispo preso defendendo o peão e o rei aí vai fazer Bom, tem várias maneiras de vencer essa posição, mas eu achei divertido imaginar o rei aqui simplesmente coletando todo mundo, né? Vai passar, vai fazer a festa aí, enfim, e é o rei coletador aí, né? Então, muito bem, galera, uma excelente partida, aqui uma partida histórica, né? Os jogadores não são muito conhecidos, mas a partida realmente é bonita demais. E aqui a gente tem 84,6% de precisão para o Kurt Hansen, ele que viria a se tornar aí um fortíssimo grande mestre dinamarquês, e 78,1% aí para o forte jogador também, Hans Bus Pedersen, que é um jogador 2.250 de rate feed, quase um mestre feed, né? Com certeza um jogador aí muito forte também. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aí dessa partida, espero que vocês tenham se divertido com essa partida e com esse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!